O tema de hoje é a casa do luto. Nós vamos conversar sobre o sofrimento e é um tema difícil, é um tema ruim, eu diria, mas precisa ser conversado, precisa ser falado. E eu quero que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Amém. Independentemente de mim, que o Espírito possa falar com todos nós. Independentemente do que eu disser, que a voz do Espírito seja a voz que fala aos corações. Sofrimento. A primeira perspectiva do sofrimento que eu quero falar essa noite, até mesmo antes de ler o texto, é que nós, evangélicos, religiosos, nós temos uma perspectiva do sofrimento e nós aprendemos a glorificar o sofrimento, a pedir, a querer, a gostar, a lidar com o sofrimento como se fosse algo bom. Então, nós somos o povo da religião dos sacrifícios, nós somos o povo da religião que derrama sangue, nós somos o povo que gosta do sangue derramado, porque o sangue derramado lembra sacrifício, e sacrifício lembra ser igual ao nosso mestre. Então o sofrimento muitas vezes nós levamos para esse lado. Porém, essa perspectiva é uma perspectiva nociva para a nossa fé cristã, e como pastor eu tenho base fundamentada, testemunhada de que isso é nocivo para a fé cristã. Por quê? Porque as pessoas começam a colocar em Deus toda a perspectiva de sofrimento, como se fosse Deus provocando o sofrimento, como se Deus fosse um pai nervoso e sanguinário que deseja e que adora e porque quer o tempo todo nos ver sofrer para que a gente possa aprender algo com o sofrimento que Ele está nos proporcionando ou até nos permitindo passar. Uma outra perspectiva do sofrimento é a perspectiva alheia ao sofrimento. Veja, é como se eu dissesse para vocês: comam o que quiser, comam de tudo, comam mesmo, tudo que vocês têm vontade. Mas pastor, eu tenho que emagrecer, porque senão eu vou ficar doente. Pastor, eu tenho colesterol alto. Não, mas aí você vai tomar umas pílulas e vai estar tudo resolvido. Por quê? Porque treinar, porque reeducar a sua alimentação é muito trabalhoso, gera muito sofrimento. Então às vezes nós trazemos para a nossa espiritualidade isso, a gente quer se afastar de todo tipo de sofrimento, como se a vida fosse uma eterna, sei lá, porque não existe vida sem sofrimento, fosse alguma coisa. Então nós queremos nos blindar dos nossos sofrimentos e também nos blindamos dos sofrimentos à nossa volta. Nós vivemos num mundo fechado, blindado, mentimos para nós mesmos, negamos a nossa humanidade, negamos a humanidade à nossa volta, vivemos como os monges no alto da montanha, tipo alheio a tudo e a todos, como que se tudo se resolvesse em pílulas. Essa é uma outra perspectiva do sofrimento, ou seja, ser alheio a essa frase, essa fala, a esse sentimento, a essa realidade, é o lado oposto do desejar isso, do ter isso, do achar isso divino, como se Jesus estivesse pedindo para a gente. É isso mesmo. E a gente pega aqueles textos do apóstolo Paulo, perseguido, fui maltratado, e a gente, é isso mesmo. A gente começa a me gloriar dos meus sofrimentos, a gente pega, traz isso para a gente, e o sofrimento, ele acaba se tornando algo de Deus para nós. Nessa noite eu quero falar sobre a casa do luto, porque o Evangelho ele é ressignificado em Jesus de Nazaré, ele é ressignificado no papel que Deus tem para conosco e do que Deus quer fazer com esse sofrimento,
que não é algo proposto ou quisto por Deus, não é Deus títere, o Deus maquiavélico comandando as nossas vidas e dando os beliscões divinos para nos fazer sangrar, mas também não é uma vida obsoleta na realidade humana em relação à dor. Mas é o Deus que trabalha, é o Deus que vem de encontro, é um Deus que entra na nossa casa, mesmo ela estando em luto, e nos faz ter esperança. É por aqui que nós vamos. Então hoje o meu desafio para você que está aqui, e para você que me ouve, é ressignificar, é reinterpretar, é repensar a fé. Eis aí o maior desafio aqui essa noite. Porque ou nós estamos aqui, ou nós estamos aqui. O mundo evangélico hoje é isso aqui. Você está sofrendo, a sua vida não é para sofrer não, a sua vida não é para isso, você não é escolhido para sofrer, você não é salvo para sofrer. Que negócio é esse de dor? Que negócio é esse de depressão? Que negócio é esse de síndrome do pânico? Não, vamos fazer uma campanha aqui. Que é isso? Não, sofrimento não. Ou, está aqui, está sofrendo, é por causa do seu pecado, tem que sofrer mesmo, se lascou. Chore e sofra calado, porque é da vontade de Deus. Deus quer isso para você, para purificar sua alma, para purificar você. Rapaz do céu, eu falo, Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós precisamos estar aqui, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia essa noite, no livro do Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do verso 4, um livro de sabedoria, um livro sapiencial, e aprendi com meu amigo Joabe que nós podemos então tirar um trecho, sem se preocupar com o contexto, porque é um livro de sapiência, e diz assim a partir do verso 2: é melhor ir a uma casa onde há luto, do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração do sábio está na casa onde há luto. Mas essa é uma casa que a gente não quer estar. A casa do luto é um lugar onde a gente não quer estar, ou porque nós estamos obsoletos a sofrência, entendedores entenderão, ou porque nós achamos que Deus é um provocador de sofrência. Mas a ressignificação do Evangelho é que a casa do luto é um processo onde a graça trabalha, e se formos sábios, as nossas prioridades serão reorganizadas. Se formos sábios, enquanto estivermos na casa do luto, as nossas perspectivas serão revistas, porque nós escolhemos encontrar esse caminho. Percebe a ressignificação? O que Deus quer comigo? O que será que Deus está querendo dizer comigo com essa situação? Não, querido, essa situação passa em você. Está vendo o irmão do seu lado aí? Está vendo? Não precisa olhar para ele e falar nada, aqui não tem essas babaquices. Não precisa, só olha para ele e fala assim: esse irmão também tem um outro problema, se não é igual ao meu, é diferente. Está vendo o irmão do outro lado? Ser humano igualzinho você, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas angústias. Então Deus está brincando com todo mundo? Deus está brincando com a cara da humanidade? Ele é um sarrista global? Não.
Não. Ele é um Deus que nos fez livres, livres inclusive para nos encontrarmos com os nossos sentimentos, livres inclusive para encontrarmos com o nosso pior lado, mas gracioso bastante para nos brindar com graça e nos acolher mesmo assim. Ele não nos despreza, Ele não nos desrespeita na nossa humanidade. Falei isso aqui semana passada: eis que estou à porta e bato. Isso é um sinal de respeito, isso é um sinal de que o Criador respeita a criatura, dizendo: você é livre, porque Ele poderia entrar, mas Ele é um ser tão grande e tão incabível dentro da nossa sã consciência, que a gente às vezes fica por aqui, para esse lado, e quando se perde de vez dele, fica para cá desse lado, quando na realidade Ele queria que a gente estivesse aqui. Então os nossos sofrimentos, que fazem parte de todos nós, é para que a gente encontre a nossa humanidade, e não para que a gente fique procurando Deus neles. É para que você se encontre, para que você descubra quem você é. O seu sofrimento não é para você ficar olhando para cima. O sofrimento é para você encontrar quem você é. Quem é você? Por que isso te belisca? Por que isso fala tanto com você? Por que essa dor? Da onde vem? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa angústia? De onde vem esse pensamento? De onde vem essa inveja? De onde vem essa raiva? O que o Senhor está querendo dizer comigo? Será que é para eu dar uma bufetada na vizinha? É para você se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, diz Paulo a Timóteo, e farás bem a ti e aos que te ouvem. Ou seja, a casa do luto é o lugar onde nós temos a riquíssima oportunidade de nos encontrarmos, e a graça, ela nos dá essa oportunidade de ficarmos nus diante de Deus. Todos os outros deuses que você estudar, o que você já estudou, sempre vai pedir pré-requisitos, sempre vai pedir forma certa de ser perante Ele. Haja assim, faça assado, use tal roupa, coloque tal negócio, coloque tal oferenda, coloque tal, faça tal sacrifício. E Jesus fala assim: venha como está, seja você. Você pode ser você, somente Deus nos aceita como somos, nenhum outro Deus faz isso. E a pergunta que vem: será que Ele nos ama? Aí nós vamos lá para João. Nas suas cartas ele diz que não fomos nós que o amamos, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, os nossos sofrimentos, que nos colocam diante da casa do luto, nos fazem encontrarmos a sapiência, a sabedoria, a filosofia do reino de Deus, que é uma filosofia de amor e de esperança, e não de juízo, não de derramamento de sangue. Desse lado aqui, é muito comum, pessoal, eu encontrar pessoas felizes, mas ao mesmo tempo que estão felizes, temem pelo que está por vir. Curte um momento de felicidade conjugal, familiar, de emprego, mas logo vem a frase na cabeça: o que será que o inimigo está armando para mim? Porque está dando tudo muito certo, eu estou muito feliz. Teve uma vez, acho que eu já contei isso aqui na igreja, alguém chegou feliz na igreja, aí o outro olhou e falou assim: está muito feliz, deve estar em pecado. Porque nós somos desse tipo. Esse lado aqui funciona desse jeito. Nós olhamos para Deus dessa perspectiva, então nós fraudamos o sofrimento,
e colocamos o sofrimento como se fosse Deus querendo que sofrêssemos. Quando o autor desse texto que nós acabamos de ler nos escreve, isso me inspira a pensar que o sofrimento é para nos encontrarmos, como eu já disse, e quando nós nos encontramos de verdade, verdadeiramente, nós somos tomados de uma compaixão, primeiro pela gente mesmo. Sabe qual que é o problema? A gente tem medo de ter compaixão da gente. A gente tem medo de ter compaixão da gente, a gente começa a falar assim, não, vai que eu estou ficando egoísta. Eu sei que eu estou correndo um risco lascado de falar essas coisas, que já faz uns 3 domingos que eu estou com medo de falar umas coisas aqui, mas fala, Senhor. Nós temos medo de ter compaixão da gente, porque aqui nós somos ensinados a sofrer, e se nós tivermos compaixão da gente, é um sinal de que a gente ama mais a gente mesmo do que Deus. E se a gente tenta ser saudável, ao ponto de saber dizer não, e conforme falamos domingo passado, morrer para o que temos que morrer, e não morrer para o que não precisamos morrer, nós começamos a pensar, rapaz, está perigoso. Então, nesse sentido, nós precisamos ter uma compaixão de nós mesmos, entendendo todas as nossas limitações, entendendo todos os nossos pecados, entendendo toda a nossa nudez. Isso é maravilhoso, porque o Senhor não nos rejeita, como eu já disse. Temos essa compaixão da gente mesmo, e quando nós temos compaixão da gente mesmo, acontece um negócio sensacional, que somente quem é cheio do Espírito Santo de Deus consegue fazer. Nós começamos a nos tornar cheios de compaixão pelo próximo, que nos cura desse outro lado aqui. Porque esse outro lado aqui, ele não está preocupado nem com ele, nem com ninguém. O sofrimento, a casa do luto, nos coloca diante do choro, diante das lágrimas, que nos fazem aceitar a nós mesmos e passamos a aceitar o outro. Olha que coisa mais linda. E aí eu quero ressignificar um texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso de número 4, a segunda bem-aventurança dita por Jesus no Sermão do Monte. Você sabe qual é? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que texto fantástico. Na sabedoria oriental, pessoal, que está no Oriente, não tem a ver com o Japão só não. A gente fala oriental, o pessoal já imagina sabedoria oriental, mundo oriental. Diz que o Ocidente deturpou tanto a mensagem de esperança das bem-aventuranças, e que pinta esse Deus maquiavélico de uma forma tão poderosa, porque isso dá lucro. O sofrimento dá lucro. E aí nós perdemos a poesia das Sagradas Escrituras, porque esse texto de Mateus, a terminologia e o verbo grego ali, felizes os que choram, e agora a palavra que eu quero dizer, porque são consolados, não é serão, porque não é uma condicionante, o choro para o consolo, não, é o consolo para todo tipo de choro. Deu para entender a diferença ou não? Então não é, pode chorar, porque você vai ser consolado, não, é que no seu choro, porque você vai chorar, você já está consolado, para que a gente não caia desse lado, porque não é para cairmos desse lado, para procurarmos o sofrimento, que bom que estamos chorando, não é isso, acontece que na realidade da vida, nós vamos chorar, e quando nós chorarmos, nós teremos o consolo, Ele é o Parácletos, o Consolador. O que é Parácletos? Para, no grego,
ao lado. Daí vem a palavra paralelo. Parácletos, aquele que consola ao lado, consolador. Ele é o nosso Parácletos, o Espírito Santo Consolador. Então, não é para nós procurarmos o sofrimento. Ele está dizendo, vocês vão sofrer, mas vocês não estão sem consolo, vocês não estão sozinhos. Então não precisa se culpar, não precisa se julgar, não precisa se mutilar, não precisa se sangrar, não precisa sangrar o outro, não precisa matar o outro. Não é a morte que é a solução, não é a vingança que é a solução, não é o extermínio de ninguém que é a solução. Aqueles que são consolados precisam saber a consolar. Uma pesquisa nos Estados Unidos, que é onde hegemonicamente existem esse tipo de cristão aqui, revelou que a maioria desses cristãos são a favor da pena de morte e do extermínio de bandidos e assassinos. Por quê? Porque o Deus deles é o Deus que tem a solução na morte. O Deus deles é o Deus que soluciona punindo. A punição é a solução, matar é a solução. Matou, acabou. Hoje meu filho Daniel me perguntou: pai, se nós matarmos todo mundo que é mal, quem vai sobrar? Eu falei: os assassinos. Ele falou assim: mas aí vai ter que matar, e quem mata os assassinos? Eu falei: então. E para nós, a solução é essa: matar, porque Deus tem a ver com a morte, dentro dessa perspectiva. Dentro dessa perspectiva, nós somos consolados na nossa dor, nós somos consolados em toda a nossa indignação. Nós somos consolados de forma tal que nós somos cheios de uma esperança. Por isso que o caminho da sabedoria é encontrado na casa onde há luto e não na casa onde há festa. Porque na casa onde há o luto, ali está o Parácletos, ali está o Consolador, examinando os corações e trazendo a esperança que apesar de, a morte não vai ter a palavra final. Apesar de, eu não vou ser tomado pelo mal, porque qual é a pior coisa que o malvado pode fazer com você? Te tornar parecido com ele. Pior coisa que o malvado e a maldade pode fazer com você é te tornar parecido com ele. Não é te matar, não é te roubar, é te tornar parecido com ele. Então, felizes, bem-aventurados, na tradução hebraica, também pode ser traduzido por abençoados. Abençoados são os que choram. Por que abençoados são os que choram? Porque eles estão sendo consolados, eles estão com Paráclitos ao lado. Bem-aventurado você, meu irmão, minha irmã, que reconhece o seu sofrimento. Bem-aventurado você que coloca o seu sofrimento diante de Jesus de Nazaré. Bem-aventurado você, meu irmão, minha irmã, que sabe onde dói e por que dói. Bem-aventurado é você, porque aqui, nesse lugar da dor, o Paráclitos está trabalhando para que você jamais tenha desesperança, para que você jamais se torne parecido com o mal e cheio de maldade. Esse é o trabalhar do Espírito na igreja. E por outro lado, desse lado de cá, nós estamos obsoletos à dor. Se entrar uma prostituta, nós vamos apontar como pecadora. Eu estou dizendo desse lado aqui. Nós vamos apontar como pecadora, nós vamos expulsá-la, nós vamos apedrejá-la. Não, pastor, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso por dentro, e nós vamos fazer isso com os olhos, e nós fazemos isso porque a dor do outro não me toca, porque o estado de vulnerabilidade do outro não me toca. Por quê? Porque eu não me vejo como vulnerável, porque a dor para mim, o sofrimento para mim, não existe.
Somente os vulneráveis são atingidos pelo Espírito Santo de Jesus. Os fortes não. Os fortes não são, porque os fortes estão sempre cheios de certezas. Freud vai dizer assim, que as pessoas que mais são difíceis de tratar são os ricos e os bonitos. Eu tenho um problema com tratamento? Alguém grita lá, mentiroso. Fabiana concorda, Fabiana. Brincadeiras. Eu falei assim, olha só, por quê? Porque eles são cheios de si. O dinheiro pode tudo, e a beleza, tudo abre portas, ou seja, ele é incapaz de ver quem ele é por dentro. Ele é incapaz de se examinar, ele é incapaz de se olhar, ele é incapaz de se tratar. Por quê? Porque o sofrimento. Anne Frank, nascida em 1929, dizem que morreu em 1945, no mês de fevereiro, com 15 anos, mais ou menos. Não sabem a data certa da morte dela, porque ela foi exterminada, ela morreu no extermínio dos judeus, mas ela era uma adolescente que escrevia no diário. Então você já deve ter visto o filme O Diário de Anne Frank. Eu li um livro que comentava das pessoas que estavam ao lado dela nos últimos momentos de vida dela, e ela sempre escreve com muita esperança de mudança, e as pessoas dizem que as lágrimas dela foram as únicas que não morreram diante da situação de desumanidade que ela estava vivendo. Ou seja, as lágrimas dela regavam a dor de quem estava ao seu redor. Deu para entender? Ou seja, o sofrimento dela não a desumanizou, e ela chorava cotidianamente por aquele sofrimento também dos que estavam à sua volta, e aquilo enchia as pessoas de esperança. O que significa que quando nós somos cheios de humanidade, a nossa esperança contagia aqueles que estão à nossa volta. E se tem uma coisa que nós temos que sofrer, chorar e derramar lágrimas aqui essa noite, é diante de Jesus de Nazaré falar: Senhor, eu não tenho conseguido amar a mim mesmo, eu não tenho conseguido amar o meu próximo, e eu não tenho conseguido amar a Ti. Isso deve produzir uma tristeza em nós, para que a gente encontre o consolo, para que a gente encontre o Paráclitos. E nesse movimento de não se achar digno, nesse movimento de não se achar suficiente, mas sabendo quem somos, nós vamos dependendo de Jesus, nós vamos dependendo do Espírito Santo, e nós vamos entrando numa lógica de amor e de esperança. Quantas pessoas você encheu de esperança essa semana? Quantas pessoas você encheu de poesia essa semana? Eu fiz um casamento essa semana, e foi muito bacana. Foi a primeira vez no ano que eu coloquei terno e gravata. Isso foi muito legal. Mas quando acabou, o casamento ainda não havia acabado, duas senhoras vieram me procurar, e elas falaram assim: o senhor falou de poesia? E quando o senhor falou de poesia, citava poesia, aquilo inundava o meu peito, e eu comecei a amar mais o meu marido. Eu falei: aleluia. Aí o noivo me mandou mensagem e falou assim: pô, pastor, o pessoal ficou espantado porque o senhor falou de poesia. A beleza inunda as vidas, e ficou espantado positivamente, por isso que é legal. E se ficasse negativamente também, já tinha sido, né? Mas positivamente, e enche de esperança.
enche de renovo, enche de beleza, mesmo em meio ao caos. O mundo não vai mudar. As dores vão continuar, porque é inerente à existência humana, mas nós podemos encher vidas de esperança onde nós estivermos. Nós podemos ser vulneráveis ao sofrimento das pessoas e ajudarmos, e inspirarmos, e melhorarmos o mundo de alguém à nossa volta. Eu não sei se o mundo vai se tornar um lugar melhor. Eu já disse que não, né? Agora eu já estou mais otimista. Eu não sei, eu acho que não mesmo. Mas o mundo de alguém pode ser. Através da casa do luto da qual nós entramos e vivemos, e passamos, e ora saímos, ora voltamos. Ora saímos, e ora retornamos. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida. Pode ser que você não está agora, e não é profecia, é verdade, vai chegar. E se você estiver agora, eu convido você a encher seu coração de esperança. E se você não sabe onde você está, eu convido você a começar a pensar um pouco mais na sua vida. E se você estiver pensando, pastor, e a palavra de bênção para a minha semana? É essa. Desconstrua a ideia de que o sofrimento é da vontade de Deus. Pare de dizer para as pessoas que sofrem, Deus sabe. A pergunta é, você sabe? Pare de dizer para as pessoas, Deus está no controle. O filho acabou de ser atropelado por um caminhão, Deus está no controle. Deus diz, não tem nada a ver com isso não. Mais humanidade, por favor. Mais de Deus e menos sobre Deus, por favor. Mais abraço, menos versículos. Mais ombro para chorar, menos folheto, por favor. Mais compaixão e menos juízo, por favor. Quem produz isso? A casa da dor, a casa do luto. O sofrimento é um grande mestre, capaz de nos ensinar a se parecer com Jesus de Nazaré. Você precisa saber disso. Você precisa estar ciente disso. Abra sua mente, abra o seu coração. E a minha oração, para finalizar a reflexão dessa noite, é apenas uma. Que você se encha de esperança. Que você se encha de poesia. Você já leu uma poesia essa semana? Você chegou a ler uma poesia essa semana? Você leu alguma coisa bela que te inspirou a vida nessa semana? Você observou alguma coisa bela essa semana que te inspirou sobre poesia? Você sabe que lá em Efésios, no capítulo 2, quando Paulo diz que nós somos feituras de Deus, ele diz que nós somos poesias de Deus. A palavra grega lá é poem, ou poios. Nós somos poesias de Deus. Aí lá na carta aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos cartas escritas pela mão de Deus, que o mundo está lendo, né? Nós somos obra de arte. O mundo é uma obra de arte, o mundo é cheio de beleza, e nós precisamos aprender a olhar para isso. Isso não tira de nós o sofrimento, isso não tira de nós as nossas dores,
mas pode e vai nos encher de esperança em meio a tanto caos. Eu oro para que dias melhores aconteçam na sua vida. Eu oro e convido você a orar também. Senhor, derrama sobre nós dias melhores. Que sejamos melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Já diria. E essa é a inspiração para nós cantarmos essa canção. Deus não vai ficar bravo. Nós vamos cantar dias melhores do Jota Quest. Sim. Para a glória de Jesus de Nazaré. Como oração. Porque nós não podemos considerar impuro aquilo que pela palavra traz esperança e verdade a respeito do Evangelho e de quem Jesus é para todos nós. Eu sempre digo, não há música secular e música mundana, existe música boa e música ruim. Existe gente do bem e gente do mal. Existe um bom coração e um mau coração. Existe pensamento liberto e pensamento aprisionado. E Jesus nos libertou para que verdadeiramente a gente fosse livre. Livre de todo julgamento. Livre de todo olhar pesado. Para que a gente se encha de esperança, para que a gente se encha da boa nova de Jesus de Nazaré e da vida que Ele tem para nós. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, nós vamos cantar, nós vamos nos alegrar, porque o Paráclitos inunda os nossos corações. Eu convido você a se colocar de pé, com um espírito alegre, com um espírito de curtição no melhor sentido da palavra. Você curta essa mensagem cantada, e que o Espírito Santo possa impulsionar o seu coração sobre o bem, sobre o que é bom, sobre o que é belo, sobre dias melhores. Amém.